Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para fazer mais um estudo das Escrituras em mais uma semana. Que bom que você conseguiu acessar, que o tema que veremos aqui possa ser útil para você em vários aspectos de sua vida. O assunto dessa semana fala sobre a Bíblia e as profecias. Quando a gente fala em profecia, nada mais é do que se antecipar aos fatos. E nós, como seres humanos, nós temos essa tendência de tentar nos antecipar aos fatos, adivinhar algumas coisas. E será que a Bíblia ela tenta adivinhar ou ela coloca os fatos futuros de maneira clara para nós, ou pelo menos dá os caminhos para que a gente possa chegar a uma determinada elucidação? E para que a gente possa dar largada aí no nosso pensamento, nada melhor do que refletirmos no verso bíblico introdutório do nosso estudo, que está lá em Daniel, capítulo 8, verso 14. Ele consta assim, acompanhe comigo. Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Observamos aqui que o texto fala de 2300 tardes e manhãs. Como devemos compreender isso? 2300 tardes, 2300 manhãs. Ora, não podemos esquecer que manhã e tarde fazem parte de um ciclo, ou seja, o ciclo de um dia. Tarde e manhã, manhã e tarde compõem um dia. Então, se nós começarmos a interpretar no sentido de que 2300 tardes e manhãs correspondem a um dia, já é um bom início para que a gente tenha uma compreensão profética. Um outro ponto muito importante que nós vamos ver é o fundamento dia-ano, ou seja, cada dia equivale a um ano. A própria Bíblia menciona isso em diversas partes. O fundamento dia-ano. Um dia para Deus é igual a um ano. Vamos lá. 2300 tardes e manhãs igual a 2300 dias, mas eu tenho que visualizar dentro de um contexto profético, porque o texto aqui nos leva para esse caminho. Então, 2300 dias igual a 2300 anos. Se você entendeu este fundamento de interpretação, você já deu um grande passo para compreender a raiz, que nos conduz ao longo desse estudo. A linha que nós vamos utilizar aqui de estudo, destacando, é a linha historicista, ou seja, aquela que avalia os fatos históricos e consegue um correspondente nas Escrituras. As Escrituras nos indicam fatos e a história, por sua vez, comprova tais acontecimentos. É importante também a gente mencionar, que a Bíblia tem esse interesse, esse grande interesse de se infiltrar na história, de alicerçar a história. Um dos grandes sucessos da indústria do cinema, acredito que a grande maioria se lembre, é o filme De Volta para o Futuro. E lá os personagens vão adiante do tempo, voltam e se desenrola uma história envolvente, e não temos dúvida de que é um tema que atrai em muito, a atenção das pessoas. E a Bíblia deseja também atrair a atenção das pessoas, mas é claro, as pessoas não se sentem atraídas por ela. Mas, independente dessa questão, o nosso foco aqui, que a gente vai discorrer, está lá no livro de Daniel,
Nós não vamos ler na íntegra todos os versos, mas fica aqui a dica para que você centralize a sua leitura no capítulo 2, dos versos 27 a 45. Ou seja, nós vamos ler todos os versos, vamos ler os principais versos, e a história ela é conduzida diante de uma necessidade que o rei tem de esclarecer um sonho, e Daniel, que é um servo do rei, mas antes de tudo ele é servo de Deus, ele recebe a visão, a interpretação desse sonho, ele consegue fazer a narrativa para o rei. Para se ter uma ideia do que Daniel falou para o rei, é muito importante, antes de proceder à narrativa, a gente ter noção do que Daniel falou para o rei referente a quem tinha revelado para ele. A descrição está lá no verso 28 de Daniel, capítulo 2. Olha só o que ele diz. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E aí ele discorre, fazendo toda a narrativa das principais características do sonho que o próprio rei teve e não se lembrava. Que é uma coisa natural, nós às vezes temos sonhos, sabemos que sonhamos com alguma coisa, mas não conseguimos lembrar com riqueza de detalhes, a mesma riqueza de detalhes que a gente vivenciou o sonho. Então o rei estava nessa angústia e Daniel revela para ele qual era a parte central do seu sonho. Mas antes ele apresenta qual é a característica de quem revelou esse sonho para ele. A estátua que o rei havia sonhado, e como uma estátua, ela é composta por partes, e as partes desta estátua são descritas de maneira bem objetiva. A estátua tem cabeça? Normalmente tem. E a cabeça era composta de um material nobre. A cabeça da estátua era composta de ouro. Essa cabeça, que é composta de ouro, representa justamente o Império Dourado, muito rico, imponente, que foi o Império Babilônico, cujo governante era o próprio Nabucodonosor. Então nós observamos que essa linha do tempo, que é representada por essa estátua, tem um ponto de partida, que é o próprio Império Babilônico, representado por Nabucodonosor. Seguindo pela estátua, nós encontramos o peito e braço, que representaria o próximo império, o elemento desse império, dessa parte da estátua, é a prata, representando o Império Medo-Persa. Então nós não temos que olhar a estátua apenas como um objeto, mas sim como uma trajetória do tempo. Cada parte da estátua, cada material representando um império, representando uma nação que predominou em uma determinada época. Então nós iniciamos com o ouro, a cabeça, Babilônia, o peito, os braços, Medo-Persa, ali quem foram os governantes nesse período, Ciro, Dario. Depois a gente entra na parte do ventre, das coxas, representa um outro império, representado por um outro material, que é o bronze. Esse material, se você observar comparado com o primeiro, nós já temos um decréscimo referente ao valor. O que vale mais, o bronze ou o ouro? É claro que o ouro. Todo atleta olímpico quer ganhar uma medalha de ouro, porque vale mais, tem mais destaque.
Então agora esse terceiro elemento, que representa as coxas e o ventre, representa a Grécia. E aí nós temos Alexandre, 4 generais. Estamos descendo a estátua. Agora nós vamos para as pernas compostas do material ferro, representando qual império? Império de Roma. E aí nós tivemos diversos imperadores, inúmeros imperadores que fizeram toda essa dinastia. Então observamos que o Império Romano ele está nas pernas de ferro da estátua, e finalizando a composição da estátua nós temos os pés. Os pés seguem sendo de ferro, porém com uma mistura de barro. Isso denota a ideia de que o ferro misturado com barro não tem a mesma firmeza, não tem a mesma composição anterior. O que a história quer nos dizer? Que o império anterior foi enfraquecido. O barro indica que, fazendo parte da mistura com o ferro, ele se torna enfraquecido. E aí nós temos uma simbologia muito bacana, né, que Deus nos dá nessa linha profética. Mas vamos lá, a estátua está composta com os seus impérios, os seus materiais. Eis que na narrativa surge uma rocha, uma pedra que é arremessada contra a estátua. Essa rocha, ela atinge justamente os pés da estátua e a estátua é destruída com o impacto desta pedra. O que representa esta pedra? O que representa esse impacto? Uma pedra que destrói todos os reinos anteriores. Essa pedra é representada nada mais nada menos por Jesus Cristo, que instala o seu império, instala o seu reino. Só que diferente dos outros reinos que foram temporais, tiveram uma duração limitada, esse reino não tem limite. Ou seja, Jesus Cristo funda o seu reino em termos eternos. E aqui nós temos uma grande diferença. Tudo aquilo que vem do ser humano, ele é finito, e tudo aquilo que vem de Deus é infinito. Então, a eternidade é representada pelo império, o império final que nós teremos. Lá em Daniel, capítulo 7, capítulo 8, a gente tem uma narrativa utilizando uma outra linguagem, outros elementos comparativos, mas que esbarram na mesma caracterização, ou seja, o objetivo é o mesmo, demonstrar na história os impérios que já foram representados na estátua. Se a gente observar, acompanhe comigo o verso 4 de Daniel 7, verso 4, diz assim: mais uma visão que Daniel teve acerca do contexto histórico. Observe, o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Esse primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então aqui nós observamos esse animal, lembrando que dentro do contexto profético da Bíblia, animais representam impérios, representa o poderio de uma determinada nação. E se a gente seguir a leitura, nós vamos observar outros animais. O primeiro é o leão, com 2 asas. O outro animal mencionado é um urso. Interessante é que esse urso tem 3 costelas entre os dentes, que demonstra voracidade, ímpeto. Não vê limites para alcançar os seus objetivos. Mais adiante a gente tem um outro animal, que é um leopardo,
Olha só, esse leopardo também apresenta asas, só que diferente do primeiro animal, ele tem 4 asas e 4 cabeças. Se você já viu esse animal no zoológico, né, seria interessante, mas é um animal descrito na Bíblia utilizando animais que nós conhecemos, mas de maneira figurativa. Observe também mais adiante, existe um outro animal que não é descrito como um animal que nós conhecemos, mas que é descrito como um animal terrível, espantoso e muito forte. Significa um império que foi drasticamente potente. E esses animais descritos, eles têm uma correlação direta com a estátua que foi mencionada por Daniel na elucidação do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Como nós observamos em termos de profecia, nem sempre Deus utiliza a linguagem direta. Parece que o Criador deseja que a gente se esforce um pouquinho, utilize mais o nosso cérebro para tentar investigar. E é justamente isso que Deus espera de nós, né? Que a gente venha ampliar a nossa capacidade investigativa. E como nós mencionamos antes, a questão do princípio dia-ano, ele é algo bem importante, porque nós temos que saber muito bem quando lemos um contexto na Bíblia que menciona dias, uma sequência de 24 horas, em relação ao dia mencionado em termos proféticos. À medida que nós vamos lendo as passagens constantes nas Escrituras, a gente vai percebendo. Deus nos dá essa capacidade de entender o que é um dia literal e o que é um dia profético. E se a gente for observar lá no livro de Números, capítulo 14, verso 34, nós temos esse paralelo. Observe só o texto. Números 14, 34 diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. E depois o texto segue. Então aqui nós temos uma evidência das Escrituras em que Deus faz esse paralelo. Um dia equivalente a um ano. Se nós não utilizarmos esse mecanismo, nós não conseguiremos ter êxito para entendermos a conexão histórica que ocorre em função de toda a sequência de fatos quando a gente tenta fazer o paralelo com o conteúdo do livro de Daniel. Podemos nos perguntar por que a Bíblia utiliza símbolos? A resposta é simples: nós seres humanos vivemos cercados de símbolos, mas como nós interpretamos esses símbolos? Se analisarmos um e-mail, quando enviamos um e-mail para uma pessoa, ele pode variar em diversos caracteres, mas nós temos lá o símbolo do e-mail, que é o arroba. Se você pegar o seu teclado do teu celular, o teclado do teu computador, ele é repleto de outros símbolos. E a nossa escrita ela não fica somente limitada de A a Z, de 0 a 9 letras e números. Nós utilizamos outros símbolos. Nós utilizamos os parênteses, nós utilizamos os asteriscos, nós utilizamos os famosos hashtags que são utilizados nas mídias. Se você está dirigindo e para você obter uma habilitação, você não consegue habilitação se você não tiver conhecimento dos símbolos de trânsito, ou seja, as placas são representadas por símbolos, com cores diferentes, com formatos diferentes, com indicações diferentes, com setas direcionais variadas. Isso nada mais são do que símbolos. Quando paramos para avaliar que a Bíblia é repleta de símbolos, nós não temos que ficar espantados ou questionar a Deus por que existem tantos símbolos. O ser humano, desde a antiguidade, ele é representado por símbolos. O país que
nós estamos, tem símbolos, tem brasões, tem uma bandeira que representa. Famílias antigas tinham seus brasões, seus símbolos que representavam aquela família. Então, quando a Bíblia aplica a simbologia, nós temos que entender como algo normal e utilizar essa simbologia para decodificar aquilo que Deus nos apresenta. Porque se Deus nos apresentou aquilo dentro da sequência histórica, é que há um interesse de Deus em se comunicar conosco. E se Deus quer se comunicar conosco, nós temos que estar atentos. Então, voltando aos símbolos representados pelos animais, lembrando que o leão com 2 asas, as asas dão agilidade de movimento, dão mobilidade, representaram o Império Babilônico. Então, aquela cabeça de ouro representada pelo leão, lá no capítulo 7 de Daniel, representa o Império Babilônico. O outro animal, o urso, lá com aquelas 3 costelas nos dentes, que tem uma característica bem imponente, ele representa o Império Medo-Persa. O outro animal, o leopardo com asas, e não era um par de asas, eram 4 asas, e não era apenas uma cabeça, eram 4 cabeças. Ele representava o Império Grego. Se você parar para avaliar o outro animal não tem uma forma definida, só diz que ele tem uma característica muito nítida. E qual é essa característica? Ele era terrível, espantoso e muito forte, representando o Império Romano. Se você pegar qualquer livro de história, sai da Bíblia agora, esquece a Bíblia, faz de conta que não existem as Escrituras, você for avaliar os livros de história, as características do Império Romano se enquadram perfeitamente dentro desse animal, porque o Império Romano era um império conquistador, era um império que se colocava pela força, era um império que não é à toa que ele é designado pelas pernas de ferro, porque o Império Romano foi o que conseguiu dar a largada no desenvolvimento da tecnologia de fazer materiais com ferro. E isso tornou eles praticamente invencíveis por muito tempo. Então tem uma conotação toda especial, muito direta, entre o animal que é temível, forte, espantoso, com o Império Romano, a característica lá da estátua, das pernas de ferro, lembrando que o ferro era um material desenvolvido, muito utilizado pelo Império Romano. Então, esses símbolos, eles fazem sentido sim, eles têm uma ligação direta lá do que é mencionado no capítulo 2, com o que é mencionado no capítulo 7, capítulo 8 também. Leia comigo Daniel capítulo 8, versos 9, 10 e 11. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu para o sul e para o oriente, para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar no seu santuário foi lançado por terra. Observe que esse chifre, apesar de ser pequeno, tem um grande potencial de destruição. Destruir o quê? Destruir tudo aquilo que está relacionado com Deus, destruir tudo aquilo que está contido no povo de Deus, tudo aquilo que se refere à adoração ao Criador. Ele tenta atingir tudo. O ser adorado, o adorador e os mecanismos de adoração. Então, é um ser contrário aos propósitos celestiais.
esse chifre pequeno, ele luta contra tudo aquilo que representa Deus. Vamos então a algumas características referente ao chifre pequeno. Lembrando que esse chifre pequeno ele sai de outros chifres, ele sai de outros impérios. Um império que sai de outros impérios. Então, esse chifre ele faz guerra contra os santos, ou seja, contra aqueles que amam a Deus, contra aqueles que seguem a Deus. Ele prevalece contra eles, sim. Ele, pelo poder que ele tem, ele consegue ter vantagem nessa luta. Ele mágoa os santos do Altíssimo. Ele declara guerra contra os seguidores de Deus. O interessante é que ele teria uma preocupação de mudar os tempos e a lei, o que é mencionado lá em Daniel 7:25. Ora, o que significa mudar os tempos e a lei? Dentro da lei de Deus, o que lida com o fator tempo? Se nós observarmos de maneira direta, o quarto mandamento, que é o sábado, está relacionado com o ciclo de tempo. Está relacionado com o ciclo semanal, que por sua vez constitui uma marca de referência dentro da contagem de meses, de anos, de séculos. Isso tem impacto no tempo. Então, quando ele mexe na questão de mudar dias, de mudar o tempo, ele atinge a lei de Deus no quarto mandamento, tirando a santidade do sétimo dia e jogando essa santidade que está na própria lei de Deus para um outro dia. Então veja só, né, os artifícios que esse poder, que é o chifre pequeno, que ele adota fazer. Então, outra parte dura, mas que as escrituras colocam que esse poder faz, é que ele pega os santos são entregues nas mãos desse poder, e esse poder usa e abusa perante esses santos, perante os adoradores de Deus. Contudo, as escrituras dizem ainda que esse domínio seria tirado, que esse domínio teria um tempo limitado. Com referência ao chifre pequeno, não há outro domínio senão o domínio romano, o qual deu continuidade a esse chifre pequeno, hoje representado pela Igreja Romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta semana nós teremos um convidado que irá compartilhar seus conhecimentos conosco. Nosso convidado dessa semana é o Jorge Coelho, que vai explanar para nós uns tópicos bem interessantes referentes ao juízo investigativo. E o outro tema que vai ser abordado por ele também é a tipologia como profecia. Então, dentro desses dois tópicos, agora vocês vão acompanhar a explanação do Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Estamos aqui juntos para estudarmos quarta-feira, 10 de junho, o juízo investigativo da nossa lição da Escola Sabatina. Como nós já estudamos no domingo sobre o método historicista, na segunda-feira vimos o princípio de ano, estamos preparados agora para entender então essa porção maior na profecia, que são os 2.300 tardes e manhãs, usando o método, o princípio de ano, são 2.300 anos. Quando começa e quando termina? Esse período começa após a ordem para reerguer os muros de Jerusalém em 457 pelo rei Artaxerxes, e ela passa, a partir de 457, ela passa mais 2.300 anos, vai até 1844. O que acontece em 1844? Acontece ali uma cena de juízo, e que muitos interpretaram como se fosse a purificação da terra, Jesus estivesse voltando
para nos buscar. Na realidade, começa ali o juízo investigativo. O que está sendo purificado não é a terra, mas sim o santuário celestial. Como assim o santuário celestial? Na realidade, o pecado começa no santuário, porque Lúcifer era um querubim cobridor que estava ali diante de Deus, adorando Deus diante do seu santuário. Então, se ali começa o pecado, é lógico que ali deve acabar o pecado. Então, Jesus está fazendo agora o quê? Jesus está purificando e intercedendo por nós ao mesmo tempo. O que ele intercede? Toda vez que nós pecamos, nós oramos a Deus pedindo perdão, e Jesus nos perdoa e nos purifica. E essa purificação vai acabar quando Jesus voltar, ou seja, um pouco antes da sua vinda, Jesus sai do santuário celestial e ele então diz: está feito, e então começa Jesus vindo para a terra para buscar os salvos. Esse juízo investigativo, ele é um período que só começa após a perseguição, né, a grande perseguição da Idade Média da Igreja Católica sobre os cristãos. E esse período, então, a partir daí que termina esse período, nós começamos, em 1854, a entrada de Cristo no lugar santíssimo para a purificação e fazer o juízo investigativo. Na quinta-feira, nós temos aqui o tipologia como profecia. Na realidade, nós podemos usar até o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, mas eu queria me concentrar naquilo que Paulo se concentra em Daniel, em 1 Coríntios 10, 1 a 13. Paulo ali se concentra na experiência do povo de Israel no Êxodo, quando eles saíram do Egito, tudo que eles passaram no deserto. Então Deus, ainda em Êxodo 25, chama Moisés e diz: Moisés, tu farás uma casa para eu habitar junto com vocês. Então esse santuário terrestre, todos os seus tipos ali, todos os seus utensílios apontavam sempre para Cristo, que seria o cordeiro que tira o verdadeiro pecado do mundo. Cada cordeiro que era apresentado ali, e cada vez por ano que era purificado, apontava para o sacrifício que Jesus faria uma vez só, e salvaria e nos perdoaria de todos os nossos pecados. Então, assim, tanto a tipologia como o juízo investigativo, tudo tem a ver com o tema que nós estamos estudando nessa semana, que é a Bíblia e as profecias. Porque tudo isso indica que, quando nós olhamos para o santuário celestial e vimos que Jesus está hoje intercedendo por nós, e fazendo um juízo investigativo e purificando o santuário, antes disso nós aprendemos, através da tipologia da profecia, que isso já era feito lá no Êxodo, quando o povo de Israel estava no deserto, eles adoravam a Deus através do santuário que Deus tinha mandado Moisés ali fazer, para de Deus habitar entre eles. E isso serve como uma força para que o povo de Israel hoje, o povo de Israel espiritual, possa suportar também as mesmas tentações durante o período que o povo de Israel passou no deserto, assim como os cristãos passaram na Idade Média, e que nós permanecemos fiéis mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tentações, mesmo diante das perseguições, porque em breve Jesus volta e aqueles que permanecerem fiéis receberão o galardão da vida eterna. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Amém. Então, como podemos acompanhar a explicação desses dois temas de forma muito clara, de forma que realmente podemos captar aí todo o contexto relatado no estudo dessa semana. Obrigado, Jorge, mais uma vez por ter nos auxiliado e compartilhado conosco este conhecimento. Vamos encaminhar então o desfecho final do nosso estudo. É claro, ele é um pouco complexo: símbolos, datas, eventos, animais, estátua, impérios, mas você não precisa ser nenhum especialista, nenhum expert em história. O que Deus deseja é que você
assimile o interesse dele em te mostrar fatos que aconteceram em épocas talvez distantes, que estão acontecendo ao nosso redor e que em breve serão demonstradas, serão evidenciadas por nós e as próximas gerações. Então que a nossa mente, os nossos corações estejam claros e sensíveis para discernir o que representa os ideais de Deus e aquilo que representa os ideais humanos. Você tem duas escolhas. Eu te convido a optar pelaquela que representa os ideais de Deus. Tudo de bom para você. Neste momento, eu quero convidá-los para orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, te agradecemos, ó Deus querido, pelo estudo da lição, pelo teu Santo Espírito que nos capacita para que possamos ter entendimento da tua palavra. Ó Deus, obrigada por nos ungir com teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Pedimos que abençoe, Senhor, a cada um de nossos ouvintes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos na fé. Que a tua companhia possa estar conosco a cada dia, Senhor, nos preparando para a tua breve volta. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.